Alô, você que se liga na Cidade em Dia, estamos aqui em nosso estúdio de podcasts do Grupo SC Todo Dia de Comunicação, gerando mais uma edição do Saúde em Dia, que é o nosso encontro semanal para tratar aqui com os nossos convidados sobre os mais diversos aspectos relacionados à saúde. E hoje a pauta do podcast é saúde mental. Nós estamos trazendo uma profissional da área da psicologia aqui porque fizemos uma série ao longo deste mês de setembro relacionada ao Setembro Amarelo e a sua grande temática, que é a valorização da vida. E para tratar desse assunto eu tenho a satisfação de receber aqui amiga, mas acima de tudo conhecedora da causa, Monique Romancini. Tudo bom, querida? Tudo bom, Denis. Prazer estar aqui contigo, né? E que possa fazer muito sentido aí a gente falar dessa temática que é tão importante o ano todo e que tem aí o nosso setembro para a gente levantar realmente essa bandeira, né? Pois é, Monique. Sabe que a minha intenção pensando nessa ocasião era que a gente fizesse algo muito vívido sobre o tema, sabe? Que a gente enfrentasse a questão da valorização da vida e da prevenção do suicídio. Porque essa é uma epidemia que nós temos hoje, é um problema de saúde pública mundial, né? A quantidade de pessoas que cotidianamente estão uma atrás da outra tirando as suas vidas. Por que isso está acontecendo com tanta quantidade, tu acha, hein, Monique? Então, a gente tem aí um movimento de mundo, né? De imediatismo, um movimento de mundo comparativo, um movimento de mundo de que as pessoas elas não se percebem mais, elas acabam só percebendo o outro, elas não buscam conhecer a si mesmo, entender por que elas se sentem dessa forma. É muito julgado, né? A gente pode olhar até pelas redes sociais, né, Denis? Então, ela é esse movimento de propagar o positivo, a vida boa, mas para uma pessoa que ela já tem uma tendência a desenvolver algum transtorno, ela vai olhando aquilo e aquilo vai deixando ela cada vez mais para baixo, assim. Então, isso sim é uma tendência de se aumentar se a gente não começar a trazer com mais clareza esse assunto. Então, quando a gente olha em termos de Brasil, por exemplo, é uma campanha, né, que realmente ela entrou em vigor lá em 2015, 2014. Então, nós temos 10 anos em que a gente tem o Setembro Amarelo. E o amarelo eu gosto muito de, pegando um pouquinho esse gancho, de uma história que aconteceu com um menino lá em 1994, mais ou menos, chamado Mike. Ele tinha 17 anos e ele gostava, habilidoso com mecânica, ele foi lá, reformou um Mustang, pintou da cor amarela. E aos 17 anos ele cometeu suicídio. E no dia lá, os amigos e familiares entregaram um cartãozinho ali de valorização à vida, fale sobre, com uma fitinha amarela. Então, por isso que a gente... assim que começou? Assim, esse foi um movimento inspirador que trouxe para o Brasil, por exemplo, por isso Setembro Amarelo. E a Organização Mundial de Saúde, daí, né, ela determinou esse dia de prevenção ao suicídio 10 de setembro. E trazendo um pouquinho essa história lá de trás, né, de outro país, a gente começa a perceber que os familiares, os amigos, ninguém percebeu que o Mike, na verdade, estava precisando de ajuda. Então, a gente precisa falar mais sobre o suicídio, falar mais sobre a importância da vida, falar sobre o que se sente, falar que não é funcional a gente ficar pensando por dias como que a gente pode acabar com a vida. A gente precisa verbalizar isso. Isso não é propagar o ruim, porque as pessoas não gostam de falar deles, porque acham pesado o tema. Fogem do assunto. Isso, e aí quem se sente assim pensa, eu não vou falar, né, porque eu devo ser o único. E a gente não é único, né? A gente tem pesquisas que falam que muitas pessoas não vão passar por essa vida sem ter um surto psicótico, então a gente tem que começar a tratar a saúde mental como realmente algo que é popular. Dirias que isso é uma regra? Que nenhum de nós vai passar pela vida da gente sem ter um surto psicótico, sem ter um momento assim? Quando a gente fala assim, a gente não pode sempre afirmar, né? Mas segundo pesquisas, né? Então, tem pesquisa nesse sentido? Tem nesse sentido. Então. Existem pesquisas que elas dizem que nenhum indivíduo vai passar na vida sem ter um surto psicótico. Então, a gente precisa fazer o que para evitá-lo? Fazer psicoterapia, procurar ajuda, se apoiar em rede, em amigos que fazem sentido para a tua vida e entender se o meu amigo ele era de uma forma e ele começa a se comportar de outra, porque aí está um grande alerta e a gente pode explorar um pouco mais isso também, que não é falado. Tudo é bobagem, né? Falar que eu tô com uma tristeza e um vazio profundo é bobagem.
Ninguém desenvolve mais a escuta qualitativa. É por isso que quando tu traz no início, é isso, é uma epidemia, é um movimento? Sim, porque as pessoas, elas estão... tem uma autora, uma psicóloga americana, Marsha Lins, e ela escreve um livro, né? Ela tem transtorno de personalidade borderline, e também foi internada, também diagnosticada com esquizofrenia, e ela desenvolveu, né, um método psicológico focado nisso. E ela, por muitas vezes, tentou suicídio. Então, ela relata numa das partes do livro dela, que diz que esse estado depressivo que leva ao suicídio é como se a gente estivesse, né, bem impactante, num quarto muito apertado, pequeno, branco, sem janela, sem porta, onde tu não vê saída, sufocante, e que a única porta que tu vê é o suicídio. É assim como ela se descreveu quando ela se sentia. E isso mostra o quê? Que a única porta que a pessoa encontra, ela não tá vendo saída. Então não adianta a gente não acolher e não achar que acha que é bobagem. Olha pra tua vida é boa, tu tem um trabalho, tu tem uma família, enfim, tu tem que olhar o lado bom. Não, a pessoa internamente é um problema intrínseco e que essa pessoa ela precisa ser acolhida. A gente precisa acolher quando alguém diz, eu tenho vontade de morrer. Eu penso todo dia, e se eu não acordar amanhã? Porque esse movimento é um movimento de sinais, ele não é comum. A gente não pode mais levar como, tá querendo chamar atenção. Isso é bobagem. Só porque teve um probleminha ali no trabalho. Só porque terminou um relacionamento. Não, se a pessoa ela começa a verbalizar isso tá criando um corpo, né? Mas talvez o pior esteja ainda em a pessoa não verbalizar isso, né? E aí chegamos no seguinte, Monique. Eu quero provocar a todos nós no sentido de observar o outro, porque as campanhas que aí estão, e têm seu mérito, elas estimulam a quê? Precisa, liga para o CVV, perfeito? Agora, muitas dessas pessoas que precisam não conseguem fazer isso. Não tem força para fazer isso. Falta força. Acho que a descrição do quarto branco e apertado é perfeita, né? Me parece, por tudo que a gente ouve falar e tal. Então, vamos lá, entra daí o papel que, por mais sozinha que a pessoa seja, por mais isolada que a pessoa seja, ela tem algum tipo de círculo. Por mínimo que seja, ela tem algum tipo de círculo. Estamos tão individualistas nos tempos atuais que não olhamos para o lado desse ponto. Então, eu tenho para mim que a cada suicídio que acontece, todos nós de alguma forma temos responsabilidade, longe ou perto. Porque nós somos uma sociedade fechada em nós mesmos, nos nossos umbigos. Então a gente não olha para a pessoa do lado. Porque o nosso problema é sempre maior, né? E será que eu prestei atenção que o comportamento daquela pessoa mudou? Que a postura dela perante as coisas da vida mudou? Eu quero ir para esse lado, Monique. Eu acho que esse lado é um caminho. Exato. De a gente prestar mais atenção no outro. Tem como? Tem, é importante sim, a gente está movimentando somente aquilo que gera uma dopamina rápida para nós. Perfeito. Então, é o quê? É o uso de celular, eu vou sair para jantar, eu quero conversar só de coisa boa, eu não quero ouvir problema de ninguém, eu não quero que ninguém desabafe comigo, eu não quero prestar atenção se a pessoa, ela tá mais isolada, mas é o jeito dela, ela tá numa fase assim, deixa ela lá. E aí eu questiono, sabe o que? Nisso, o modelo das amizades de hoje. Sim. Nós temos um problema no modelo das amizades de hoje. Justo por isso que colocaste. Né? A gente não tem profundidade mais. Não tem. A gente quer se conectar com pessoas só que vão dar um retorno pra gente. A gente não tem mais profundidade e empatia. Isso é interesseiro, né? Isso é uma visão interesseira. Eu só quero o que tu tem de bom pra me trazer. Exato. Sou teu amigo, mas não me traz problema. Exatamente, é isso, né? Porque não é a questão de tu absorver o problema do outro, né? É a questão de tu ouvir e quem sabe... Às vezes só ouvir já ajuda, né? É só ouvir mesmo, porque aí a gente tem que parar de resolver também. A gente não precisa resolver. Não. Eu preciso ter uma escuta qualitativa contigo e falar, então, Denis, faz todo sentido. Isso que tu tá sentindo... Procura alguém que vai te ajudar. Eu vou estar contigo, eu te ajudo a achar um profissional, né? Eu vou contigo, mas vamos entender isso aí. Por que tu tá com esse vazio? Por que essa desesperança? Por que tu não tem mais plano futuro? Tu tava empolgado com projetos, com isso. A gente não quer fazer mais isso. Eu até postei esse final de semana uma frase de uma página ali que ela diz assim, a gente precisa normalizar o rebaixamento de amigo para conhecido e de conhecido para ser quem é.
Porque a gente precisa estar com pessoas que se importam, que se importam com a gente, que vão lá, que vão buscar, olha, tudo bem que tu gosta de trabalhar mais sozinho e tal, mas nós somos seres que precisamos socializar, nós precisamos nos conectar com outras pessoas. Senão a gente começa a ficar nesse mundo, e nesse mundo solitário, Denis, o que acontece? A gente dá mais espaço para pensamentos e crenças disfuncionais, que é eu tô sozinho, porque também ninguém gosta de mim mesmo. Se eu morro hoje, não vai fazer diferença nenhuma. Amanhã já tem alguém no meu lugar trabalhando. No meu relacionamento, a pessoa que eu estou vai encontrar outra pessoa, às vezes muito melhor, e a gente começa vindo com esses pensamentos. Aí a pessoa vai compartilhar isso com um colega ou com um familiar. Ah, para de falar isso, que bobagem, que drama, para de ser... Aí a pessoa começa a ficar fechada nisso. Por quê? Por que muitas pessoas não falam? Porque de alguma forma elas já tentaram, e a gente vai lá e resolve. Nossa, mas tu tá tão bonito, tu tá tão bonita, a tua vida tá acontecendo. É bobagem isso, tu tem que ter mais atividade, tu tem que fazer mais as coisas. E a pessoa quando tá nessa fase, ela não quer fazer atividade, ela vai precisar dessa rede de apoio. E essa rede de apoio, ela é importantíssima, ela é fundamental. Porque a pessoa sozinha por si, ela não vai chegar. Ela não vai chegar no setting terapêutico. Ela não vai ligar lá e marcar, agendar uma sessão de terapia. Ela vai precisar muitas vezes que um amigo, uma amiga, um companheiro, um familiar leve. Tá, ok, te ouvi, mas vamos lá, eu vou contigo. Só se tu vai uma vez, se tu não gostar, se não fizer sentido, porque ela vai precisar de um apoio psicológico, de um apoio psiquiátrico. E a gente precisa falar mais disso. Isso é natural, isso está ao nosso alcance, está à nossa volta, né? E a gente tá fazendo de conta que a vida é um filtro. Mas vamos lá, Monique. Estamos diante de um potencial suicida que pode amanhã depois tirar a sua vida. Ou, fazendo até um retrospecto, eu conheço alguém que tirou a sua vida. E aí depois que acontece, mas isso e aquilo outro, isso é muito comum, né? As pessoas no círculo começam daí isso, aquilo e tal, começam a fazer as suas relações, né? Como eu quero cutucar todo mundo, no sentido das pessoas assumirem responsabilidades e não apenas terem amizades rasas ou lavarem as mãos como se não fosse consigo, né? Que sinais as pessoas podem observar nos outros no sentido de oferecer ajuda? Porque a gente parte do pressuposto que o potencial suicida é também alguém em silêncio, que rumina isso tudo em silêncio, né? Então, o que eu posso ver no outro e de que forma eu posso fazer a abordagem? Digamos, eu notei que um colega de trabalho está assim, está diferente, está quieto, está recluso e tal, isolado e tal. Como é que eu abordo isso? Como é que eu chego nessa pessoa e digo, cara, e aí, o que está rolando? O que se faz? Perfeita essa tua colocação, porque quando a gente vai falar disso, é uma coisa que eu gosto de deixar claro, a gente precisa normalizar a pergunta. Olha só, eu tenho percebido que o teu comportamento mudou. Tá tudo bem? Tu tem tido algum pensamento intrusivo? Aí a pessoa, intrusivo? Uma palavra, né? Isso, intrusivo, um pensamento ruim sobre a tua vida, sobre... Não tenho. Agora, se a pessoa, ela... Pra pensar. Parou pra pensar, fala, olha só, isso pode acontecer e eu tô aqui, vamos conversar com alguém. Talvez eu não seja, mas eu quero te ouvir. O que tem passado na tua mente? A gente precisa normalizar esse tipo de conversa. A gente precisa trazer isso para perto. As pessoas não querem perguntar isso. Não, se a pessoa é teu amigo, ela gostava de estar lá conectada, conversando, ela chegava com um bom dia aberto, ela conversava, ela estava sempre ali no cafezinho, indicando com todo mundo e brincando, oferecia bolachinha e tal. E daqui a pouco essa pessoa se fechou. Ok, um dia, dois, né? Nem todo mundo está tão bem todos os dias e tá tudo certo. Mas aquilo ficou por semanas, aí tu já é um sinal de alerta. Em casa, acorda, não abre a janela, fica sempre no escuro, né? Então eu sempre digo, é dia, abre a janela. Mas eu gosto de tirar um cochilo. Tire o seu cochilo com a janela aberta, fecha a tua cortininha lá, deixa a claridade, né? Sol, saia na rua, desça, se mora em prédio, pelo menos desça um pouquinho, faça esse movimento de ver pessoas, estar com pessoas. Pessoa que ela fica muito fechada, ela sentava na mesa para comer, por exemplo, ela não quer mais, ela quer ficar no quarto, ela quer ficar só no mundo, só no celular, ela quer, ou quietinha, fazendo atividades só muito solitárias, né? Existe uma diferença entre solitude e solidão.
Então, esse estado depressivo que leva a pessoa a cometer suicídio, isso está ligado a vários transtornos, né? Quando ela chega nesse estado depressivo, ela não quer mais se conectar com pessoas. Ela não quer mais estar nos lugares onde ela gostava de estar. Ela tira todas as atividades, ela começa aos poucos, não é assim de repente. É aos poucos. Eu gostava de ir a tal lugar com tais pessoas, daqui a pouco eu não quero mais aquelas pessoas. Eu não quero mais fazer isso. Só que ela não substitui, porque a gente é um ser em dinâmica e constante mudança. Mas a pessoa, ela para de fazer tudo isso. Então, esse é um grande, grande sinal, Denis. A gente precisa perceber o comportamento do outro. São esses pequenos sinais, o humor, a irritabilidade, o sono, a pessoa diariamente, não dormi bem, não tô legal. E isso tudo começa a ficar constante e a pessoa começa a mudar mesmo. Existe uma mudança que acontece. Por isso que eu aproveito tudo isso que a Monique disse para consolidar o raciocínio que eu tenho, longe de ser um especialista, mas a gente trabalha com humanas e em humanas, né? E o nosso papel é ver pessoas, né? E notar as coisas. Por isso que eu puxo para todos nós o tamanho dessa responsabilidade, porque o que, via de regra, as pessoas fazem quando alguém entra nesse estado? As pessoas se afastam. E aí que eu condeno, aí é coisa minha, veementemente, o nível e a qualidade das amizades de hoje em dia. Porque quando se percebe esse estado, via de regra, claro que tem honrosas exceções, mas há também uma epidemia de o quê? A pessoa começou a se portar assim, está se afastando, ok, deixa, as pessoas deixam. Simplesmente deixam e cada um resolva-se por si. E nessa do cada um resolva-se por si, a gente tem duas categorias. Os que consumam, lamentavelmente, tiram suas vidas, e tem aqueles que não consumam, porque têm razões extremas para não consumar, mas que vivem tendo o sentimento, a vontade, não é? Que vivem tentando conviver com isso. Vocês já pararam para pensar no conflito dessas pessoas? Né, Monique? Como é que é a vida daquelas pessoas que... Vamos lá, alguém que há X anos pensava lá de vez em quando em tirar a própria vida. Aí passou uns anos, aconteceram coisas e essa pessoa não pensa mais a cada semestre, pensa a cada mês. Aí passou mais um tempo, essa pessoa pensa a cada 15 dias. E hoje ela pensa todo dia. Né? E isso acontece, não acontece, Monique? Acontece. E quanto mais isso se torna frequente, mais perto ela está de consumar. Eu gosto sempre de uma classificação assim, Denis, leve, moderado e grave. Então, leve é quando eventualmente pensa, e se eu não acordar? E se eu morresse hoje, resolveriam os meus problemas. Aí, o moderado é quando a pessoa pensa sobre e imagina uma situação para fazer. E o grave é quando a pessoa já tem esse pensamento constante e também evidencia como ela pode fazer aquilo, de forma muito clara. Os 3 movimentos, né, mesmo leve, precisam de acompanhamento. A pessoa não vai conseguir sozinha. Ela vai precisar para que isso não evolua. Então, uma pessoa que ela fica sempre tentando e tendo esse pensamento, ela vai caminhar em algum momento da vida. Se ela não tiver um tratamento psicoterapêutico, com acompanhamento também psiquiátrico, porque a gente precisa quimicamente, né? E aí nós temos os psiquiatras que vão prescrever e analisar tudo, qual é o melhor psicofármaco para essa pessoa para ajudar. Então, a gente tem que falar isso com leveza e tá tudo certo. A ciência está aí para nos ajudar a lutar contra isso, né? A lutar contra esse movimento que a gente vai permitindo chegar. E está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Nós passamos por isso a todos os momentos. As pessoas que estão à nossa volta podem passar algum momento sobre esse aspecto. E assim, a gente tem que falar sobre... Não é sobre a gente trazer a culpabilidade para a família, para os amigos, né, Denis? É sobre a gente ter um olhar empático sobre o outro. A gente parar de ser egoísta e pensar assim, se ele não quer mais estar aqui com a gente, larga de mão. Deixa ali, vamos dar um gelo. A gente não pode mais agir com essa escassez. É isso aí. A gente precisa realmente se preocupar com o outro, porque amanhã pode ser eu. Pode ser alguém que eu amo
E a gente não tem domínio sobre o que o outro vai fazer. Eu não tenho domínio sobre as pessoas que eu amo, sobre as ações que elas vão ter. Mas eu vou até a última lutar e me mostrar solista para que não aconteça isso com ela. Porque a história, né, Monique, penso que ela vendeu a ideia, quando você citou os psiquiatras, eu ainda pensei nisso, né? Quando se fala em psiquiatra, logo se associa, eu tenho que usar o termo, é pejorativo, e eu acho horrível, mas enfim, ao louco, né? É louco, tem que ir no médico e tal, para tomar um remédio, porque se convencionou isso, né? Da minha geração para trás lá, que é mais jovem, né? Mas da minha geração para trás lá se convencionou isso, que eu acho uma tristeza, porque eu vejo ainda hoje pessoas mais jovens replicando esse raciocínio que é antigo, antiquado, Isso. E que as ferramentas atuais provam que é longe disso. Tanto que, vamos lá, o sistema manicomial foi desmanchado, justamente porque hoje nós temos ferramentas, tanto em nível de medicamento quanto em nível terapêutico, que não nos precisam mais fazer levar a esse extremo, né? Então, acho que nós não acompanhamos isso, no sentido de observar e de entender os tempos atuais, que todos nós, de alguma forma, precisamos desse tipo de assistência. Então, quando há pouco eu fiz a relação com as amizades e com família e tal e coisa, tentando colocar aqui um sentimento, uma sementinha de responsabilidade, eu também não falava da responsabilização, mas também de uma visão solidária. Exato. Que vai além do nosso umbigo, né, Monique? Exatamente, perfeito. E isso que tu traz é bem importante, porque assim, a gente tem aquela imagem antiga dos manicômios, né? As pessoas com a camisa de força, choque, e não é nada disso. A gente precisa agora propagar como que é uma consulta, né? Por mais que seja sigilosa, como que o psiquiatra atende, como que o psicólogo atende, essa integralização desse trabalho, né? A psicologia nasce da psiquiatria, nasce lá dos médicos que viram que, nossa, nós precisamos de um profissional que faça esse acolhimento e integre com o nosso trabalho dentro disso. Então, ele é um trabalho integrativo e que ele se desenvolve e nos traz qualidade de vida, né? Então, a gente precisa normalizar isso. Normalizar, trazer essa normalização de vamos lá no psiquiatra, vamos nisso. A gente precisa tirar mais fotos, porque a maioria das pessoas ainda tem aquela visão de quando a gente estudava ou vê de como que era o sistema manicomial e como que a gente evoluiu. E muito, há muitos anos e vem evoluindo, né? E as pessoas ainda continuam com aquela... mas pra que tu vai no psiquiatra? Pra que tu vai no psicólogo? Pra que tu faz terapia? Eu faço terapia para ir lá me ajustar e ser a minha melhor versão em todos os pilares da minha vida. E para não deixar com que pensamentos disfuncionais, intrusivos sobre a minha vida, sobre o meu futuro, crie corpo, né? Porque a gente acaba alimentando isso. Se eu fico com isso sozinho e não tenho essa rede de apoio, Denis, como tu traz a importância disso, eu acabo me fechando e falo, cara, é só eu que sinto isso mesmo. Então, o que adianta eu viver nesse mundo? Eu não consigo mais... Eu gostava de sair com meus amigos, eu nem gosto mais. Tá chato sair, tá chato, tá pesado. Eu tenho que fazer toda uma energia, gastar, e eu vou lá falar pro meu amigo, eu falo, cara, deixa de ser chato. Vamos lá com a gente, vamos fazer um happy hour. E aí as pessoas não percebem. Opa, ali tá tendo um sinal. Isso. Elas começam a justificar, porque é mais fácil facilitar. Por que fulano não veio? Fulano trabalha demais. Isso. E tal, não sei o quê, tá se dedicando a isso, aquilo, substituiu. É workaholic, terminou, tá lá com um problema no relacionamento, deixa ele lá na dele. Não, é o contrário. Vamos lá com a gente, porque isso é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. A gente traz isso como tarefa no setting terapêutico, de dizer assim, eu não tenho vontade. Não, mas vamos fazer um plano aqui. 2 vezes por semana tu vai ter que sair. Vamos lá, tu consegue. Tô contigo. Essa pessoa, esse profissional, né, que é o psicólogo, ele vai acolher e fazer com que essa pessoa entenda que ela não tá sozinha nisso, que isso pode acontecer, mas que ela pode dar a volta por cima. Tem uma música que diz que ficar triste por um dia faz parte, não por um ano inteiro, e que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Também, né? Também. Não é só de sorrisos, né? Porque tem gente que consegue... canalizar pro sorriso. Pro sorriso. Mas aquele sorriso é sincero? Ele é representação da alma? Ele é um espelho da alma ou não?
O sorriso depende muito, daí a gente entra numa individualização, uma subjetividade. Porque tem gente que tem mais facilidade em sorrir, né? É da Monique, pessoa. por exemplo, ela tem um sorriso lindo, maravilhoso. Eu sempre fui fã do sorriso. Foi a primeira, quando eu conheci a Monique, já tem alguns anos, o sorriso. Olha o sorriso dela, gente, que lindo. Então, mas é verdade. Tem sorrisos e sorrisos, né, Monique? Isso. É isso que eu queria chegar. Isso, e nem sempre o sorriso carrega um sorriso. Exato. E a gente precisa olhar o quê? O ao redor daquela pessoa. Como é que ela tá? Ela sorri bastante, ela conversa bastante, mas se ela puder, ela tá lá no cantinho dela. Opa, e aí? Tudo bem? Tudo certo? Como é que tá a vida? Como é que tá aquilo? Tal. Percebi que tá mais quietinha. Às vezes não é. A pessoa tá concentrada, deixa ela lá. Não, a pessoa que tá sempre só concentrada. A gente fala de trabalho, por exemplo. Tem gente que gosta de trabalhar de forma silenciosa ali, né, se produz mais, mas é aquela pessoa, nem no cafezinho ela não interage mais, opa, tem alguma coisa de errado, porque a gente precisa dessa interação, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa dormir bem. O primeiro ponto, né, Denis, que a gente se fala pouco sobre dormir bem. A gente, não é normal a gente ficar... diferença que faz, né? É só compara uma noite, um dia posterior a uma noite bem dormida e o não, né? Compara. Isso. Produtividade e tal, interação, tudo, né? Tudo. E assim, a gente precisa também falar que não é normal acordar no meio da noite. A gente precisa romper e procurar ajuda para organizar esse sono de uma forma direta, que é ali onde a gente reseta tudo, se organiza para ter energia. Então, imagina, isso num dia já dá um baita de um efeito, né? Que demora alguns dias para recuperar. Imagina isso todas as noites. Eu não consegui dormir, não consegui descansar. Isso vai me trazendo, sabe, vai me pesando, vai mexendo no meu humor, vai trazendo irritabilidade. Aí eu começo a me irritar com as pessoas. Daí eu penso, não, é só porque eu não tô dormindo, mas começou com o sono. E aí vai. Aí acontece os percalços da vida, né? Porque ninguém é feliz o tempo todo. Felicidade, ela é um estado e tá tudo certo. Eu só preciso estar no aqui e agora com plenitude. Saber que vão ter momentos ruins, momentos bons. Mas eu preciso aprender a fazer limonada. E tomar, né? E tomar. Dá a mão aqui. Olha para aquela câmera lá. Ó. O Matheus vai nos colocar na câmera aberta aqui. Eu quero pedir para vocês cuidar da vida de vocês, mas ter um olhar pelo outro também. Era isso que eu queria pedir a tua ajuda para hoje, viu, Monique? Obrigado pela presença aqui. Obrigada. Foi necessário e essencial esse papo de hoje. Obrigado. Que bom. Obrigada a vocês. Cuide-se. Cuidem-se. Com a Monique, eu encerro essa edição do Saúde em Dia e dizendo, cuide-se, cuide da sua vida, cuide do seu bem-estar. Esse conteúdo está disponível no canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube e também veiculado aqui na Rádio Cidade em Dia. Até a próxima.